A Facete agora é Unicete, Centro Universitário 7 de Setembro. Olá! Começa agora mais um Informa 7. Nessa edição você vai ver: curso de Jornalismo e Publicidade promove mais uma Semana Abre. Universidade de Gerações Viva oferta curso para 2017.2. E no quadro Acontece na Cidade, vamos conhecer um pouco mais do projeto Voar. Tudo isso e muito mais agora no Informa 7. Agosto é o mês que se comemora o Dia do Estudante e os alunos da Unicete se programaram para um dia diferente. O Dia do Estudante é comemorado no dia 11 de agosto no Brasil. A data foi criada em homenagem à fundação dos dois primeiros cursos de Ciências Jurídicas do país, em 11 de agosto de 1827, por Dom Pedro I. O dia é marcado por um feriado e os estudantes aproveitam a data para descansar e colocar os estudos em dia. Aqui na Unicete, a data foi comemorada pelos alunos de diversas formas. Normalmente eu alugo um livro da biblioteca para tentar colocar minhas matérias em dias e também uma relaxada com Netflix e tal. Normalmente, nos feriados eu viajo, ou então eu fico em casa só relaxando, né? Porque para dar um tempinho das aulas. Ou então, se estiver perto de prova e tal, aí eu tento dar uma estudada, mas normalmente eu descanso. E do estudante, geralmente, marco com a namorada para assistir um filme. Coisa simples, só essas coisas básicas, vagas, não tem nada marcado, definido para esse dia não, entendeu? E nesse início de semestre, a Universidade de Gerações Viva apresentou seu calendário de cursos. O programa Universidade de Gerações Viva está com as inscrições abertas para esse semestre. Alguns dos cursos ofertados são Design, Decoração, Paisagismo e Jardinagem, Fotografia, Gestão Financeira e Informática. As aulas serão ministradas nos turnos manhã, tarde e noite, e as inscrições podem ser realizadas no site unicetesetembro.edu.br/viva. Aqui no Quitandá, os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda vão receber novos alunos para os núcleos de monitoria. O processo seletivo será agendado e realizado pelo professor responsável de cada núcleo. Os candidatos devem ficar atentos ao e-mail e ao site da Unicete. O resultado final será divulgado no dia 21 deste mês. Para mais informações, acesse unicetesetembro.edu.br. Mais uma edição da Semana Abre foi realizada pelos cursos de Comunicação Social. A abertura oficial da semana aconteceu no auditório da Unicete. A Semana Abre deu boas-vindas aos alunos e professores dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Unicete. Na abertura, realizada pelo coordenador dos cursos, o professor Dilson Alexandre, foram apresentados trabalhos produzidos pelas disciplinas em 2017.1 e foram dados informes sobre as diretrizes dos cursos e a expectativa para o semestre. Bem, a gente avalia a Semana Abre como positiva, no sentido de acolhimento dos alunos novatos e também dos próprios veteranos para o início do semestre, valorizando as produções dos alunos veteranos, trocando ideias, recebendo pessoas do mercado, pessoas profissionais relevantes e gente que pode contribuir nessa formação acadêmica e também na formação profissional dos nossos alunos. Como parte da Semana Abre, houve o lançamento do livro Abrigo dos Idosos, a arte de descascar memórias. A ideia surgiu na disciplina de Projetos em Mídias Convergentes, ministrada pelo professor Miguel Macedo. A proposta era retratar, através de matérias, a vida dos idosos moradores do Abrigo dos Idosos. As entrevistas foram produzidas e o material ficou tão bom que deu origem ao livro Abrigo dos Idosos, a arte de descascar memórias, que conta a história de vida de 12 idosos. Nós fizemos uma proposta, os alunos se engajaram, isso foi colocado em votação e foi colocado em prática. O projeto tem uma responsabilidade social. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos livros vai ser revertido na compra de materiais que o abrigo necessita. Nós fomos lá e percebemos que embora tenha todo um tratamento exemplar no abrigo, mas há uma carência muito grande de material, principalmente esses que a gente está imbuído de arrecadar. Lençóis, fraldas geriátricas e luvas. O livro foi bancado pessoalmente
nós decidimos bancar esse livro, mas a renda de parte dele vai ser para repor a impressão e o restante da renda da comercialização será toda revertida para a compra desse material. Veja agora o que foi destaque durante a Semana Abre. Para marcar a Semana Abre, a equipe Delanteiro foi uma das convidadas. A proposta foi palestrar sobre o dia a dia de uma agência publicitária. Outro ponto abordado pela equipe foram os desafios enfrentados pelo grupo no mercado profissional. Outra convidada da semana foi a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, Samira de Castro. Em debate, a regulamentação do diploma do jornalista. Os desafios de se fazer jornalismo através de novas mídias também foi um ponto de discussão. O Centro Acadêmico do Curso de Direito da Unicet promoveu seu primeiro evento do semestre. Iniciando as atividades do semestre, o Centro Acadêmico Agerson Tabosa, do curso de Direito, realizou um debate sobre intolerância religiosa. Essa questão de liberdade e de intolerância religiosa é fundamentada em uma ideia máxima, que é o amor próximo. O evento contou com a presença do presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará, Robson Sabino, da advogada Cristiane Ximenes e do advogado e ministro religioso Ricardo Cerqueira. Esse é um tema muito pragmático, de participação, todo dia alguém vive uma situação relacionada à liberdade religiosa, mas que nem sempre é discutido nos foros acadêmicos. No dia a dia, o estudante de direito se depara com questões mais práticas e às vezes deixa de discutir um tema que às vezes pode parecer distante da sua realidade, mas que de fato não é muito presente. E no quadro Acontece na Cidade, vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Voar, na reportagem de Bruna Cruz. A Associação Voar é uma organização com profissionais que lutam por uma vida melhor para crianças e adolescentes que têm entre 7 e 18 anos. A missionária Márcia Xavier, junto a uma pequena rede de voluntariados empenhados em atividades beneficentes, contribui com o desenvolvimento de atividades voltadas para estimular o progresso infanto-juvenil. A gente começou com 40 crianças, o projeto. A gente tinha uma turma de 20 alunos pela manhã e uma turma de 20 à tarde. E aí começou a crescer a procura dos pais pelo projeto, e aí hoje a gente tem 100 crianças. E aí também a demanda começou a aumentar. Outras necessidades começaram a surgir, famílias passando por muitas necessidades, a comunidade precisando de apoio. Então aí surgiu uma necessidade maior ainda de um projeto se tornar uma ONG. A Associação Voar atua há mais de 3 anos aqui no bairro Luciano Cavalcante. São beneficiados não somente crianças e adolescentes, mas também mulheres conseguem uma oportunidade de emprego por meio dos cursos oferecidos, como por exemplo, maquiagem e culinária. Estava contando para a Márcia que eu ganho minha renda. É pouco, mas é bom. O intuito é encaminhar as crianças e os adolescentes para uma faculdade ou ensino profissionalizante por meio das atividades oferecidas para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social e capacitar mulheres de baixa renda para atuar no mercado de trabalho. Fique agora com a nossa dica de leitura. Olha, a minha dica de leitura para vocês é Manual de Liberdade Religiosa. Os coordenadores desse material são os professores Lélio Maximino Leles e Carlos Alexandre Hess. Eles são os organizadores e a obra traz diversos artigos a respeito de liberdade de consciência, liberdade de expressão, o direito de proselitismo, liberdade religiosa em seu contexto atual. Dica de leitura para vocês, Manual de Liberdade Religiosa. Obrigado. O Informa 7 fica por aqui. A gente volta a se encontrar em 1º de setembro com outras informações sobre o Centro Universitário 7 de setembro. Até lá! A Facete agora é Unicet, Centro Universitário 7 de setembro.